Vamos lá então para o Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar o nosso estudo propriamente dito. Começaremos aqui pela introdução ao estudo da doutrina espírita. Como o próprio nome diz para nós, é a preparação, os ajustes necessários para que a gente tenha uma melhor compreensão de todo o conteúdo que vai ser transmitido para nós nessas 1019 perguntas, né, que Kardec tanto se esforçou com a colaboração de outros tantos companheiros, né, de jornada que tiveram esse compromisso de elaboração das bases dessa nossa doutrina. Então, antes de começarmos, há necessidade de nós então termos alguns ajustes, né, em vocabulário, em expressões, em definições também, né? Bom dia, Ligelinho. Então nós iniciamos aqui nesse primeiro item, Espiritismo e Espiritualismo. É um trecho pequeno aqui, um item pequeno, mas extremamente significativo. Nós vamos ver isso na prática daqui a pouquinho, que eu trouxe para vocês aqui uma notícia interessante. Diz assim para nós: para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. A palavra espiritual, espiritualista, espiritualismo tem uma significação bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-las à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as coisas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos, para designar essa última crença, as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Aqui então, antes da gente seguir, nós temos então essa definição importantíssima para nós. Quando se fala espiritual, espiritualista e espiritualismo, como Kardec lembrou, diz respeito então a tudo aquilo que existe em termos de consciência além da matéria. Então, até hoje, né, nós temos uma compreensão equivocada em muitas escolas religiosas que preferem se denominarem através do nome da própria filosofia do que se entenderem como espiritualistas. Então, por exemplo, não, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista, eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou umbandista, mas eu não sou espiritualista. Então, exatamente porque essa ideia é equivocada. Então, o que Kardec traz para nós? Até como uma definição do próprio dicionário, espiritual, espiritualista e espiritualismo dizem respeito, então, a tudo aquilo que existe além da matéria. Mas ele vai um pouco além. Quando ele diz para nós assim, o fato de eu acreditar que existe alguma coisa além do mundo material, essa consciência, não significa que eu entenda essa consciência como o espírito. Não significa que eu aceite a comunicação com os espíritos que desencarnaram. Eu aceito o mundo espiritual na presença de Deus, na presença de algumas entidades, na ideia panteísta em que o espírito
quando ele desencarna, quando o corpo físico morre, ele é absorvido por esse todo universal, mas eu não acredito nessa dinâmica do mundo espiritual, não acredito na comunicação, não acredito sequer na própria individualidade do espírito. Beleza. Então, o que nós temos aqui, para começarmos essa definição, é exatamente esse entendimento, de que para definir essa nova doutrina, que vai além do próprio tema espiritualista, espiritual ou espiritualismo, Kardec então, através dessa necessidade, criou então esse neologismo, essa palavra nova, espiritista, espírita, espiritismo e a própria doutrina espírita. Então, quando nós temos essa definição clara, já começamos então a separar as linhas de pensamento, os conceitos filosóficos de cada instituição. O interessante, ia colocar exatamente esse ponto, ligeirinho, o Tico-Teco, nós vimos aqui então, nós tivemos essa semana um fato que acabou, um fato triste e ao mesmo tempo curioso, que é colocado para nós assim saiu no UOL, e também na Folha de São Paulo, no UOL em especial, o título: Centro Espírita no Rio sofre 3 ataques seguidos e secretário cita milícias religiosas. E isso depois na chamada. Depois aqui na própria notícia nós temos: Centro Espiritual no Rio sofre 3º ataque em 2 semanas e secretário acusa milícias religiosas. E depois aqui na notícia, no primeiro parágrafo: o Centro Espiritual Casa do Mago, no Maitá, zona sul do Rio de Janeiro, sofreu 3 ataques com explosivos em pouco mais de 2 semanas, sendo o último na madrugada desta quarta-feira, dia 16. O secretário estadual de Direitos Humanos, Átila Nunes, afirmou que milícias religiosas podem estar por trás de ataques. Aqui depois a notícia segue, trazendo ali os detalhes desse evento, desse acontecimento, mas o que vale para nós é exatamente isso, essa confusão que nós temos de denominações, de nomenclaturas, tratando, por exemplo, no caso da religião Umbanda, falando sobre centros espíritas. Isso porque se entende, até mesmo nos Estados Unidos, nós vemos muito isso, quando assistimos a filmes em que temos ali comunicações com os espíritos, eles falam assim: vamos fazer uma reunião espírita. Isso é algo bastante presente, principalmente nos filmes, e até mesmo na realidade deles. Então, fazer uma reunião espírita significa fazer uma reunião em que se fala com o espírito. Mas o que nós vemos aqui na definição de Kardec, trazida lá no século XIX, trata exatamente disso. Falar que de um trabalho espírita, de uma reunião espírita, de um grupo espírita, na verdade, muito mais do que a prática de comunicação com o mundo espiritual, nós estamos falando de uma filosofia que trata da origem, do destino, das dores, das esperanças, tudo aquilo que diz respeito à doutrina espírita como filosofia, e não apenas a prática das manifestações. Então, também, nós temos um histórico aqui no Brasil, quando se fala nessa mistura que existiu, que existe entre doutrina espírita e também Umbanda, e até mesmo o Candomblé acaba sendo envolvido também nessa linha de raciocínio, é que no passado, quando a doutrina espírita chegou no Brasil, nós lembramos, já conversamos sobre isso, que o primeiro livro que foi traduzido aqui no Brasil foi em 1875. Nós tivemos depois também a fundação do primeiro centro espírita em Salvador, lá na Bahia. E depois nós começamos então a fazer essa difusão. A doutrina espírita, quando ela veio aqui para o Brasil, ela começou inicialmente a dar continuidade nas mesmas práticas que existiam na Europa, lá na França em especial, naquelas práticas inspiradas lá pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, eram ali pesquisas, eram ali debates filosóficos, eram evocações,
estudos propriamente ditos. Com o passar do tempo, nós começamos a ver também ali as práticas umbandistas e candomblecistas que faziam evocações e tudo mais. Só que nesse caso, sabendo que a doutrina espírita era apenas uma filosofia, não se misturava, por exemplo, com as religiões. Mas, embora o Brasil já tivesse se tornado um país laico, a partir da Constituição de 1891, ali depois da proclamação da República, não significava então que o Brasil poderia ter uma pluralidade religiosa. Já não era mais uma obrigatoriedade, como existia no Brasil imperial, em que a religião católica era a religião oficial do Brasil. A partir então da proclamação da República em 1889, a partir da primeira Constituição em 1891, nós tivemos ali então o Brasil laico. Só que, na prática, a religião católica continuava ainda, a Igreja Católica continuava ainda dominando a sociedade em termos de influência religiosa. Significava que quando existia então, quando surgia uma outra religião que afrontasse os dogmas católicos, ela então acionava os meios legais através da sua influência e começava então uma perseguição. Então, os centros de Umbanda, que tiveram ali tradições, né, que vieram dos escravos que chegavam aqui no Brasil, vindos da África, eles começaram então a criar ali, né, não apenas aqueles que eram descendentes dos escravos, né, ou que eram ex-escravos também, e assim como também simpatizantes, criaram então essas instituições para a prática da religião, mas elas sofriam perseguições, era polícia, eram ali investigações, prisões que aconteciam, fechamentos, né, com ordem judicial e tudo mais. E a doutrina espírita, por sua vez, ela ficava ali meio à margem, porque ela era, na verdade, apenas uma filosofia, apenas um centro de pesquisa. E as práticas não eram públicas, eram práticas restritas àqueles grupos, né, de adeptos. Então os centros de Umbanda começaram a utilizar esse nome centro espírita exatamente para se misturar com aquela filosofia que não tinha essa perseguição, já que centros de Umbanda eram perseguidos. E de lá para cá, passados essas décadas todas, né, esse mais de um século, nós começamos então ainda a ver essa confusão. Não apenas na sociedade leiga, mas até mesmo dentro dos adeptos da religião, tem ali a denominação de centro espírita. Então, para nós espíritas, isso se torna muito fácil o entendimento. Mas para outros, acabaram então incorporando essa expressão de espírita, de espiritismo, para as suas religiões, apenas por uma questão de tradição, mas na essência, no real significado dessa expressão, que foi criado para designar essa nova doutrina, isso não é compreendido e muitas vezes até não tem sequer a preocupação de compreender, apenas se utiliza a expressão por uma questão de tradição, por uma questão de costumes. A mesma coisa que eu falei para vocês então, aqui no Brasil nós temos essa mistura. Nos Estados Unidos, na Europa nós encontramos também jovens brincando, por exemplo, com aquelas tábuas Ouija, dizendo assim, vamos fazer uma reunião espírita, vamos evocar espíritos. É uma expressão também, que ela não é uma expressão generalizada, ela é uma expressão que foi criada especificamente com esse objetivo, mas que acabou então sendo utilizada dessa forma genérica. Um outro detalhe importante, antes da gente continuar, aqui, deixa eu ver só um trechinho aqui que nós estamos lendo. Pegar aqui rapidamente. Tá. Kardec coloca também aqui nesse último parágrafo. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritismo, do qual representa uma das fases. É essa a razão porque traz sob o título as palavras filosofia espiritualista. Então, nós temos aqui, bom dia, ajuda. Então nós temos aqui também a ideia de que o Livro dos Espíritos contém a doutrina, como nós sabemos, é uma doutrina que traz ali um corpo filosófico. Mas, por outro lado, ela está vinculada ao espiritualismo, já que o espiritualismo, pela sua definição, diz respeito a tudo aquilo que existe de consciência além da matéria.
Então, a doutrina espírita faz parte dessa grande universidade, assim como nós temos também todas as religiões, que poderíamos dizer uma grande universidade. Quando nós temos, por exemplo, uma universidade que tem a faculdade de medicina, faculdade de direito, de engenharia, de fisioterapia, de educação física, de educação artística, de história, enfim, vamos ali listando as diversas faculdades que compõem essa universalidade. O espiritualismo podemos entendê-lo como sendo essa grande universalidade, e cada uma das religiões compõe então cada uma sendo ali uma faculdade. A doutrina espírita, então, é parte do espiritualismo, assim como também as diversas linhas, os diversos segmentos evangélicos, os católicos e as demais religiões que nós conhecemos aqui no nosso mundo. Um outro ponto importante que nós podemos considerar também aqui, que Kardec não teve a preocupação de tratar disso na sua época, mas que para nós hoje é uma realidade, é essa diferenciação que também a própria sociedade, inclusive os próprios espíritas, criaram para fazer essa diferenciação entre Umbanda e Espiritismo dentro daquela ideia do Espiritismo generalizado. Por exemplo, denominar a doutrina espírita como sendo kardecista. É uma outra expressão que nós encontramos também. Então, no passado, as pessoas diziam: qual é a sua religião? Eu sou espírita. Mas você é espírita mesa branca ou você é espírita umbandista? E as pessoas falam: não, eu sou espírita kardecista. Então, foi outro nome que foi criado, um outro neologismo, exatamente para denominar, para poder especificar que esse espiritismo é aquele que foi, entre aspas, segundo a visão desses, criado por Kardec. E exatamente essa visão leiga também traz esse equívoco de achar, por exemplo, que Kardec é o fundador dessa doutrina. Sendo que, como o próprio nome diz para nós, Espiritismo é uma filosofia criada pelos espíritos. O cristianismo foi criado pelo Cristo. O budismo criado por Buda. E aí nós temos então outras filosofias que seguem ali os seus fundadores. Mas no caso de Kardec, ele não foi o fundador, ele foi o codificador. E até mesmo essa expressão, o que é um codificador? É aquele que criou um código, que criou ali um conjunto filosófico, um conjunto de ideias. Então, ele foi, na verdade, aquele responsável pela elaboração desse conteúdo, mas na verdade a filosofia por si só foi trazida pelos espíritos. Então, na verdade, ele organizou essas informações, deu a ela profundidades, deu a ela uma sequência lógica, colocou tudo isso dentro de livros, acabou criando esses próprios códigos. Então hoje nós temos também dentro da própria doutrina Centro Espírita Kardecista, exatamente porque as pessoas sentiram a necessidade de fazer essa diferenciação. Mas a doutrina espírita não precisa se diferenciar. As pessoas precisam ter uma compreensão melhor. Então nós temos ali essas várias denominações novas, esse neologismo todo que foi criado em torno da doutrina espírita, exatamente para designar aquilo que surgia de novidade. Eu acho, Marcos, que não apenas muitos ainda levam, mas eu acredito que ainda vão levar por muito tempo. Exatamente porque é uma questão de hábito, mudar hábito de uma sociedade é extremamente difícil. A mídia provoca essa influência, então ela chama, por exemplo, de kardecismo, de centros espíritas ou espiritismo, outras denominações religiosas, porque a própria mídia ainda não compreendeu, mas cabe aos espíritas, cabe às instituições espíritas levar esse esclarecimento, para que os próprios espíritas inicialmente tenham essa compreensão. Não se sintam constrangidos de se denominarem espíritas. Eu me recordo de uma atriz que foi uma vez, são muitos anos, foi no Domingão do Faustão fazer uma entrevista e aí acabou surgindo aquele papo de religião e ela falou assim: eu sou kardecista. Então, porque vinha aquela ideia até um pouco preconceituosa dos próprios espíritas de se chamarem de espíritas. Porque dava uma ideia assim de melhor status, olha, eu não sou espírita, eu sou kardecista, aí começa a elitizar esse pensamento. Então temos espírita,
espiritista, espiritismo, kardecismo que foi criado, que há necessidade de fazer uma revista dessas ideias e começarmos a levar de fato aquilo que o espiritismo é por si só. Né, Vanessa, bom dia. O Tico Té colocou, continuamos nos apropriando de coisas que não nos pertencem exclusivamente. Mas o fato de não termos ali título de posse, as pessoas então vão utilizando, mas o que vai, na verdade, acertar esses equívocos que nós vamos encontrando, não é a imposição, é o esclarecimento. E as pessoas, então, se esclarecendo, e esclarecendo também aqueles que estão próximos, esclarecendo a própria sociedade, tudo será colocado no seu devido lugar. Então, aqui no Brasil, nós podemos até levar esse esclarecimento, mas como eu falei para vocês, e para quem mora nos Estados Unidos e na Europa, que fazem essas práticas espíritas, utilizando uma denominação que tem uma profundidade muito maior, por representar uma filosofia no seu tríplice aspecto, né, ciência, filosofia, religião, né, ou conjunto moral, de você dizer para ele, não, mas isso você está errado. Isso já se tornou um hábito, já se tornou uma prática. Se você olhar num dicionário dos Estados Unidos, você vai ver que espírita significa contato com os espíritos, reuniões ou práticas que fazem evocações. Então não vai se mudar de uma hora para outra. Então, independente do nome, nós que nos esclarecemos, temos ali então a oportunidade de ter um entendimento maior. Para aqueles que não compreendem ainda, precisam de esclarecimento. A Andréa colocou, né, creio que isso vai levar ainda um bom tempo para ser entendido, até porque o próprio nome diz, né, livro dos espíritos e não livro de Kardec. Mas é aquela questão também, Andréa, da própria falta de estudo nas instituições. Para aqueles que estudam o livro dos espíritos, o primeiro item da introdução, como Kardec lembra, né, introdução ao estudo da doutrina espírita. Para você estudar a doutrina espírita, você tem que saber estudar, colocar os nomes certos para não haver equívocos. Então, se nos centros espíritas você não estuda o primeiro item da introdução, para ter essa compreensão, porque temos ali aqueles livros mais populares, aqueles livros que são mais atraentes para o público e tudo mais, fazendo resumos, né, quando você pega obras resumidas, como é o caso, por exemplo, do ESD, você começa ali tendo entendimento do que é Deus. Mas você não estuda, por exemplo, a introdução, que fala exatamente sobre essa questão das denominações. Então, se as instituições não se fortalecerem em suas bases, trazendo para nós esse esclarecimento, como é que nós vamos fazer? E basta a gente lembrar, isso não é uma crítica, é uma constatação, que tanto o estudo sistematizado como o estudo aprofundado foi elaborado pela própria Federação Espírita. E nesse material nós não temos essa definição clara. E aí como é que nós vamos acertar tudo isso? A Genila lembrou, né, que pergunta se é kardecista de mesa branca. Pois é. Essa ideia da mesa branca também. Porque nós temos a ideia do espiritismo de terreiro e a ideia do espiritismo em que as pessoas ficam sentadas em volta da mesa, com as mãos dadas, aquela toalhinha branca, fazendo ali as evocações. Então, na verdade, nós temos ali uma imagem já estigmatizada que precisa ser mudada. Precisa ser melhor compreendida. O fato das pessoas se sentarem à mesa não significa que isso represente a filosofia. Até porque se sentar à mesa, você está ali preparado para fazer a evocação. E se nós nos sentarmos à mesa com uma toalha branca e ficarmos apenas conversando sobre os conceitos filosóficos? Que é o que a gente faz aqui no nosso grupo. Nós não temos uma mesa branca, mas nós temos uma tela branca. Então quer dizer que nós praticamos o espiritismo tela branca? Porque nós falamos aqui através do Pautal, que conversamos sobre isso, e nós não temos nenhuma evocação. Não temos nenhum fenômeno mediúnico acontecendo aqui. E isso não deixa de ser espiritismo. Marcos lembrou, né, a cada reedição se enxuga mais o material, né, ou seja, muita coisa se perde. Eu assisti uma vez, Marcos,
uma entrevista feita por Heloísa Pires. Né? Heloísa Pires, ela é filha de Herculano Pires. E ela então, numa entrevista na TV Mundo Maior, e ela falava exatamente sobre os estudos. E ela falava assim, olha, eu não gosto do ESD. Se você quer estudar, pega o Livro dos Espíritos, pega ali os demais livros que compõem, né, esse desdobramento do Livro dos Espíritos, né, os chamados livros da codificação espírita, e estuda eles sistematicamente. Porque o estudo sistematizado é você seguir uma sequência continuada. Então, quando se fala estudo sistematizado da doutrina espírita, por acaso esse estudo sistematizado é realizado através daquela apostila resumida. Mas você pode realizar um estudo sistematizado como nós fazemos aqui todos os dias. Fazemos um estudo sistematizado do livro dos Espíritos, que nós começamos agora. Fazemos um estudo sistematizado do Memórias de um Suicida, fizemos outros estudos sistematizados, seguindo esse sistema lógico, esse sistema organizado. Então ela dizia assim, se você quiser fazer o estudo, estude então os próprios livros de Kardec. Mas aí nós entramos num detalhe complicado, porque isso ela não considerou, que é exatamente a prática disso nos centros espíritas, considerando a disponibilidade daqueles que frequentam, o interesse em aprender, uma organização em termos de currículo. Você tem ali uma organização do currículo anual. Você tem um ano para poder fazer com que as pessoas assimilem determinado conteúdo. O Livro dos Espíritos bem estudados, eu lembro que na primeira vez que nós estudamos aqui na nossa sala, nós temos aqui agora já 13 anos de existência da nossa sala, que vai completar agora em agosto. 13 anos. Nesses 13 anos, a primeira rodada que nós fizemos do Livro dos Espíritos, nós tivemos 4 anos para estudá-lo. 4 anos. Exatamente porque nós temos aqui, não é simplesmente ler um pequeno trecho da introdução, é conversar, debater, trazer ali os diversos aspectos, para que a gente vá de fato estudando aquele tema. Mas como é que você vai implantar um estudo de 4 anos num centro espírita estudando 1 hora, uma vez por semana? Nós estudamos aqui 1h30, 2 vezes por semana. E temos ali esse tempo para poder trabalhar o tema, aprofundar um pouco mais. Então houve, na verdade, a necessidade de fazer com que o Livro dos Espíritos ficasse mais condensado, mais objetivo, para que na prática ele pudesse ser estudado nos centros espíritas. E foi aí então que nessa condensação, de pegar ali aquele resumo, nós tivemos realmente muita perda. E essa perda acaba trazendo exatamente esses equívocos que nós estamos vendo agora. A Tic Tac lembrou, né, que em cima também, né, um bandista que paga o pato, né, e vira o patinho feio, exatamente, porque aquela ideia do preconceito, né, porque tem ali todas aquelas práticas ritualísticas, tem aquela ideia, né, ainda daquele pensamento escravagista do passado, a perseguição que aconteceu naquela época, que era uma sociedade, na época em que nós tivemos ali pós abolição da escravatura, pós proclamação da República, nós tivemos ali então não apenas uma perseguição religiosa, mas também uma perseguição social. Porque nós tivemos a abolição da escravatura, mas ainda numa sociedade elitista preconceituosa e racista. E isso foi se diluindo com o passar do tempo, mas nós encontramos ainda resíduos fortes, impregnados ainda na consciência da sociedade. E isso acabou atingindo também a questão das crenças. A Vanessa lembrou aqui também, né, e aí um umbandista está, né, justamente, né, sendo que existem centros ou terreiros umbandistas que estudam como nós estudamos, né. O que nós comentamos no início, Vanessa, eu trouxe para vocês aqui uma notícia em que no UOL está dizendo assim, centro espírita foi atingido por bombas e tal. Deixa eu até pegar aqui a notícia exata. Ela diz assim, a manchete. Só um instantinho. Está aqui. Centro Espírita no Rio sofre 3 ataques seguidos e secretário cita milícias religiosas. Aí nós vamos ler aqui, a notícia está escrito Centro Espiritual Casa do Mago.
em que nós tivemos ali, né, inclusive fala aqui que várias personalidades foram até lá para poder fazer consultas espirituais e tudo mais. Então a manchete fala: Centro Espírita foi atacado. Aí você vai ler, está escrito lá Casa do Mago. Ou como outras notícias também já aconteceram, né? Centro Espírita foi atacado. Aí você vai ler, está escrito lá Centro Espírita Umbandista. Então são essas denominações que nós estamos agora conversando, né? Então para nós é necessário ter esse entendimento. E se nós tivermos um bom entendimento, nós também teremos a oportunidade de esclarecer outras pessoas. Eu tenho pessoas na minha família que falam assim: porque eu sou kardecista. Mas aí o que você faz? Qual é a conduta que você quer ter? Você entendeu o que ela quer dizer. Ela sabe exatamente ali onde ela se encontra, o ambiente e a filosofia que ela abraçou. Então muitas vezes não vale nem a pena você chegar e interromper uma conversa para corrigir a pessoa. Já a pessoa, você está conversando, ela fala assim: não, porque eu sou kardecista. Aí você interrompe a conversa e fala assim: olha, não é kardecista, você tem que falar assim, assim, assim. Então é aquela questão de, se você entendeu o que ele quer dizer, e você acha que não é conveniente você interromper naquela hora, não vai fazer diferença nenhuma. Mas oportunamente, se você puder levar esse esclarecimento, leve. Mas não se constranja, não ofenda as pessoas. Não constranja as pessoas simplesmente fazendo uma correção de algo que você entendeu o que ela quer dizer. Então até nisso nós temos que ter aquele bom senso. De saber exatamente a hora de falar, se tem necessidade de falar. Como é que você pode esclarecer? Eu tenho vizinhos que são umbandistas também, que falam assim: não, lá no Centro Espírita é assim. Aí até você fala assim: não, você não tem centro espírita, você tem um centro umbandista. Aí você vai criar um clima assim meio de constrangimento. Então, quando possível, se possível, mas a ideia já foi absorvida. Não, mas aí é uma outra história, o Tic-Teco, né? Essa questão de Kardec é muito mais por causa dos textos dele, do contexto da época, né? A gente já chegou a falar sobre isso também, a gente chegou a fazer um estudo sobre esse tema, porque Kardec falava, né, que na Europa, naquela época do século XIX, nós tínhamos ali 3 graduações que eram muito comuns. O centro intelectual estava na Europa, e também, obviamente, incluindo ali os Estados Unidos. Um segundo grupo, inferior aos europeus, eram os chineses, e depois esse terceiro grupo eram os negros. Então havia essa consciência da época. E quando Kardec escreveu sobre isso no livro, lá na Revista Espírita, nos seus artigos, aqueles da atualidade que eram contra a doutrina espírita, pegaram essas citações, que eram citações gerais e habituais lá da Europa, e acabaram trazendo isso para o nosso tempo contemporâneo. Mas basta a gente lembrar, por exemplo, que até mesmo aqui no Brasil nós tínhamos aquele preconceito porque nós éramos escravagistas. A gente vê brasileiros, né, falando que Kardec era racista, sendo que o Brasil foi o país que teve a maior importação de negros escravizados. Ou seja, né, fala do outro, mas não olha para o próprio umbigo. E aqui no Brasil, inclusive, nós tínhamos uma lei que proibia a imigração de chineses. Porque a gente lembra que quando você assiste a filmes do Velho Oeste, obviamente, Bom Dia Barbosa, Velho Oeste, né, ali do lado, pegando o mapa ali do lado esquerdo, naquela região de São Francisco, né, onde tinha ali a Corrida do Ouro, de vez em quando ali nós temos alguns filmes que aparecem ali chineses, fazendo diversos trabalhos, né, principalmente trabalhos braçais. Aí nós lembramos o quê? Que a China se encontra ali naquela região do Pacífico. Então era muito comum os chineses pegarem ali embarcações e desembarcar naquela região dos Estados Unidos, na região oeste, vivendo ali naquelas pequenas cidades, no Velho Oeste, coisa e tal. Só que eles eram perseguidos. Eles não eram aceitos com naturalidade. E aquela presença deles nos Estados Unidos acabou também influenciando aqui no Brasil. Então, leis que proibiam. Você pode trazer imigrantes para cá. Minha família, por exemplo, imigrantes de alemães, que acompanharam também imigrantes japoneses, imigrantes italianos, imigrantes russos, poloneses, portugueses, espanhóis, enfim, tudo quanto é tipo de lugar, mas chineses eram proibidos. Isso, por exemplo, ninguém considera.
Então, quando se fala que Kardec era racista, na verdade demonstra uma completa ignorância daqueles que falam, porque não conhecem nada da história. E muito menos do porquê isso foi citado naquela época. Em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, até 1869, quando a Revista Espírita foi publicada, a última edição, o Brasil era um país escravagista. Basta a gente lembrar que em 1888 apenas que veio. E lá eles falavam que sim, os negros eram inferiores, mas não falavam em escravidão, pelo contrário, combatiam a escravidão. E o Brasil praticava a escravidão. E hoje nós temos pessoas que falam, não, porque Kardec era racista, porque ele dizia que os negros eram inferiores. Faça-me um favor, né? Então, na verdade, nós temos ali uma completa falta, né, de conhecimento, até mesmo um preconceito da doutrina espírita, porque você não conhece, mas você não gosta. Então você procura falar sempre aquele aspecto mais negativo. É a mesma coisa também, né? Kardecista é mais elitizado e umbandista é aquele mais pobre. Sem dúvida nenhuma também existe essa visão na nossa sociedade, completa ignorância. Mas estamos aqui para tentar aprender um pouquinho mais. Vamos em frente aqui então. Kardec falou então sobre essa questão das expressões, das denominações. Então temos aqui, mais uma vez, né, espírito, espiritual, espiritualismo, como Kardec diz para nós aqui, espiritualista também. Depois ele faz uma definição daquilo que está relacionado com a doutrina espírita, que é o espiritismo, que é espírita ou que é espiritista. Também é uma expressão muito pouco usual aqui no Brasil. Você dizer para alguém, eu sou espiritista, a pessoa fala assim, o que é isso? Se ela perguntou o que é isso, significa que ela não leu a introdução do Livro dos Espíritos. Porque do contrário ela saberia que essa expressão foi criada exatamente para fazer essa diferenciação. Depois colocou que o Livro dos Espíritos, ou que o Espiritismo, na verdade é uma especialidade, é uma faculdade da Universidade Espiritualista. Então, filosofia espiritualista, que é exatamente o que coloca para nós aqui, representa então uma das fases do espiritualismo. Muito bem, segundo item, alma, princípio vital e fluido vital. São três nomes também que dão nó na cabeça de muita gente. Há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da explicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Aliás, os espíritos falam muito sobre isso. Quando Kardec coloca, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, nós veremos, quando ele diz assim, quando ele diz para nós, pergunta para os espíritos, né, olha, sobre tal coisa que existe aqui no nosso mundo, como é que vocês podem explicar? Aí os espíritos já dizem, primeiro vocês têm que definir o significado disso, para depois vocês entenderem realmente o que é. Porque nós utilizamos, de fato, uma palavra para representar muitas ideias. Nós, aqui no mundo material, temos um vocabulário muito pobre. E isso porque nós estamos agora no século XXI. Imagina um pouquinho mais lá atrás. Lá atrás, quando nós voltamos no tempo, por exemplo, um texto bíblico, nós estamos falando de uma sociedade atrasada academicamente, intelectualmente, 2000 anos. Quando nós pegamos livros de Moisés, que datam de 1200 anos antes de Cristo, algumas estimativas, o que significa 3200 anos da nossa época, aí as pessoas pegam o Antigo Testamento e fazem ler suas diversas traduções, cada uma colocando uma palavra que ele acha que serve.
E aí nós pegamos ali diversas Bíblias, né? Mais de 30 tradutores diferentes nós temos aqui no Brasil. Aí vamos perguntar qual é exatamente o mais adequado. Aí nós temos aquelas argumentações, né? Não, o tradutor dessa obra, ele fez uma viagem diretamente lá para Israel. E lá ele conversou com rabinos que sabiam do hebraico, que sabiam lá de línguas que já estão mortas e tudo mais, e trouxe para nós esse conhecimento. Aí o outro fala assim, o católico fala assim, não, mas eu também viajei para lá. Aí você pega o evangelho, não, mas eu também viajei para lá. Quer dizer, mas todo mundo viaja para lá, por que tem tanta diferença assim? Exatamente porque cada um procura colocar a sua interpretação, usando as nossas palavras para interpretar uma língua que já é morta. Ou línguas que já são mortas. Aramaico, hebraico, o árabe, que não são línguas mortas, mas também passaram por mudanças no vocabulário. Se nós lermos hoje a carta de Pero Vaz de Caminha, que escreveu lá para o rei de Portugal, como era o Brasil no primeiro contato que ele teve aqui, nós não conseguimos entender 50%. Porque são palavras, são vocábulos que nós já não usamos mais. Imagina quando nós falamos de uma língua que tem 3.000 anos. Então isso acaba gerando para nós muitas e muitas dificuldades. A Vanessa colocou aqui o que eu falo sobre a tradução do Haroldo. Olha, eu não conheço exatamente o conteúdo dele, tá, Vanessa? Mas a gente sabe que o Haroldo ele é um grande estudioso. Né? Então, assim, ele tem um cuidado muito grande, né, de estudar as línguas antigas. Também tem ali contatos de pessoas que têm ali um grande conhecimento sobre esse tema e tudo mais, né? Então, na verdade, nós temos ali a oportunidade de encontrar, né, a partir da visão espírita, trazer ali vocábulos que a princípio poderiam ser colocados como certos. Mas aí também seria aquela coisa, né? Nós fazemos essa interpretação. E nós temos também, da mesma forma, o próprio professor Severino Celestino, que também é um grande estudioso, né? Basta a gente ver um programa que ele tem lá na TV Boa Nova, chamado Abrindo a Bíblia. E esse Abrindo a Bíblia é um programa em que ele faz essas interpretações, né, de várias passagens, de vários temas polêmicos, né, dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento também. Então, assim, para quem gosta de estudar, sem dúvida nenhuma, a tradução do Haroldo para o Antigo Testamento eu tenho, inclusive. O Zé me deu de presente, né, Zé? Então eu tenho. Então, nós temos, né, esse Novo Testamento. E temos o professor Severino Celestino, que também faz esse estudo. Já que se vai estudar a Bíblia, já que se vai estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, por que não estudarmos uma tradução feita por espíritas? Mas nós temos que ter essa reserva. É importante a gente observar que não basta apenas nós acreditarmos que uma obra espírita é detentora da verdade. Mais uma vez, nós fazemos, como o próprio Kardec colocou, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se é segundo o Espiritismo, ele é interpretado à luz da doutrina espírita. E interpretado à luz da doutrina espírita significa que nós também colocamos expressões, colocamos nomes que vão ao encontro daquilo que nós acreditamos, mas que para muitos outros também não servem. Então, assim, vale a pena ter? Sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse que comprar um Novo Testamento, por que não comprar do Haroldo? Porque, na verdade, ele fala uma linguagem que nós compreendemos. Ele fala de temas, tem interpretações que nós compreendemos. Mas daí nós dizermos que essa é uma tradução definitiva, que é uma tradução que, não, sem dúvida nenhuma, nós fechamos agora, não existe nada melhor do que isso. Aí seria muita pretensão da nossa parte. O Dudu colocou para nós ali, obrigado, Dudu, né, aqui um contato, né, da Cecília, né, querida amiga nossa, sempre presente aqui nas nossas comunicações. Ela traz a seguinte mensagem, né? Bom dia, irmãos de estudos, Cecília na graça de Deus. Há muito tenho acompanhado seus estudos e com certeza a semente lançada por sua pessoa está sendo brotada nesses enormes corações que doam do seu tempo matinal para escutarem, desenvolverem e racionalizados
entenderem tudo de luz no seu doar de si. Essas obras que magnificamente trazem a todos grandes recursos de sabedoria e entendimento do que se faz nesse aprendizado que semanalmente você, André Luiz, obrigado Cecília, mostra com tanta sabedoria e muito boa vontade nesses anos todos que se faz aqui nessa sala virtual tão iluminada. A obra é para ser obrada, e isso você, André, e todos os que nesse processo virtual deixam seu tempo aqui nesse espaço. Que a luz e a boa nova esteja sempre trazendo tantas sementes para que o Espiritismo venha trazer essa paz e essa luz sempre que possível. Cuide-se, sua saúde envolve processos de muita obediência, sim, né? Que o amor do nosso Cristo possa trazer sempre a luz espargida nessa divina sala, né? Muito amor a todos, Cecília, né? Psicografia fresquinha, né? Que acabou de chegar para nós, muito legal, Cecília. E agora há pouco a gente falava, né, que a gente faz aqui espiritismo tela branca, que não tem fenômenos, né, e de repente chega aqui uma psicografia para nós. Muito legal, né? E a Vanessa lembrou também aqui, né, tenho várias outras traduções aqui, gosto muito das comparações que fazemos durante os estudos, né? A mesma coisa acontece também, Vanessa, até mesmo com o próprio Livro dos Espíritos, que a gente já conversou também, né? Vários tradutores. Nós temos ali também que mudam algumas expressões, mudam algumas palavras, mas eu acho que na essência não há tantas perdas. Nós já tivemos, por exemplo, aqui no próprio Paul Talk, na sala Filosofia Espírita, numa sala que hoje já não existe mais, mas fizeram um estudo comparado das duas edições do Livro dos Espíritos, a de 1857 e a de 1860. Para fazer comparações sobre o método, a estrutura, a linguagem também, né, as expressões que foram utilizadas. Depois começaram a analisar também, né, as próprias traduções. Nós temos traduções que são mais ricas, né, mais detalhadas, mais fiéis àquilo que Kardec trouxe. Temos aquelas que procuram fazer algumas atualizações, que o fazem de boa vontade, é importante a gente lembrar, mas que muitas vezes acaba trazendo ali uma certa mudança em alguns pequenos detalhes. Como eu falei para vocês, não comprometem o objetivo da doutrina espírita, que é promover essa transformação individualmente, né, nas pessoas e depois até transformar o nosso mundo. Mas, em termos acadêmicos, tem diferenças ali que poderiam ser evitadas. Então nós temos, né, o Guilherme Fernandes, né, que fez ali a tradução para a FEB, nós temos ali o próprio Herculano Pires, que é essa tradução que nós estamos estudando, temos outros bons tradutores também do Centro Espírita, Leon Denis, e dentre tantos outros, né, poderíamos pesquisar ali pelo menos 10 nomes. Salvador Gentili, temos Dalac também da mesma coisa, né, ele da IDE, né, a LAC também, né, que tem uma outra tradução, tem um outro tradutor, enfim. Todos eles fazem de boa vontade. A gente pega aquela que é mais conhecida, que é mais... né, eu poderia dizer assim, por que você prefere Herculano Pires? Eu prefiro porque Herculano Pires foi alguém que se demonstrou como um grande estudioso, mais contemporâneos a nós do que outros antigos. Mas significa que as outras não são boas? Nós já fizemos estudos aqui estudando os livros da FEB, que eram traduzidos por Guilherme Fernandes. Então, na verdade, assim, não compromete a evolução, a prática da doutrina. Então são pequenos detalhes que têm ali a sua maior ou menor preferência. Os livros de Herculano Pires, ele coloca muito nota de rodapé para trazer alguns esclarecimentos sobre tradução, sobre pontos. Então, na verdade, ela acaba sendo enriquecida muito mais pelos adendos que ele coloca do que necessariamente por causa da sua tradução. Né? A Angelina colocou também, tem essa preferência, o Marcos também. Então, enfim, a gente usa aquela que para nós tem essa preferência apenas, né? Mas não é uma questão de desmerecer todos os outros que já participaram também, que já fizeram nesse trabalho. Né? Mas vamos lá. Deixa eu só salvar aqui uma coisinha rapidinho, pessoal, só um instantinho. Deem só um minutinho, por favor.
Muito bem, vamos lá. Então falávamos aqui da alma, né? Essa grande dificuldade que nós temos, né? Ah, mas sabe, Tico-Teco, aquele que eu sempre falei para vocês, tudo que envolve paixão acaba muitas vezes cegando. Então política, religião e futebol acaba provocando isso. Basta a gente ver, por exemplo, no que acontece hoje em Charlottesville, lá nos Estados Unidos, com essa questão das ideias que nós temos, né, da questão do racismo. No século XXI, depois de tudo aquilo que já viveu, retomar essa coisa do racismo de novo. Então por quê? Porque essa coisa de sociedade, tem essa paixão, as pessoas ficam completamente cegas. O Barbosa colocou para nós, né, seria possível um dia falarmos sobre obras póstumas, né, teoria da beleza, né, explicarmos o porquê de acharem que Kardec era racista? Podemos falar sim. Nós já chegamos até a estudar, né, sobre obras póstumas e falamos sobre isso também. Essa visão da teoria da beleza, né, principalmente por causa de teorias e práticas que nós tínhamos naquela época, né, então, mas vale a pena falar sim. Um dia a gente fala sobre esse assunto. Vamos lá então. Como foi colocado para nós, né? Pois é, tem que ser, por isso que a gente faz, né? Essa é a terceira vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos, né? Então, nunca vai ser suficiente estudarmos, né? Sempre tem que ler e reler, reaprender, trazer novidades para aqueles que chegam, né? Sempre assim. Então Kardec fala da palavra alma, como nós vimos aqui. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito, e não a causa. Ou seja, uma coisa viva, ela tem alma. E não o contrário, né? A alma faz a coisa ficar viva. Então Kardec está trazendo para nós aqui algumas definições de alma no dia a dia, na prática das pessoas. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, em que, segundo essa hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte, mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com essa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. Esta é uma variedade do panteísmo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre panteísmo, um pouco mais aqui ao entrarmos nas questões. Que no caso do panteísmo, por exemplo, né, a gente vai tratar disso um pouco melhor. O indivíduo que morre fisicamente, ele tem ali a sua alma voltando para a alma universal. Então ele perde a sua individualidade. Então você não pensa, você não programa a sua reencarnação, todo o conteúdo intelectual e moral que você adquiriu foi então absorvido por esse todo universal. Não se pensa, por exemplo, na própria reencarnação. Então nós temos ali uma série de ideias, né? Nós temos ainda alguns grupos na sociedade do nosso planeta que tem essa visão do panteísmo. Há quem afirme que o próprio Einstein também era panteísta, porque embora ele tivesse ali a sua crença, ele acreditava que após a morte a alma voltaria para o todo universal. Mas a gente trata melhor disso futuramente. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Aqui a gente já começa então a ter uma
familiaridade com essas ideias, porque é exatamente o que a doutrina espírita traz. Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva, independente de qualquer ensinança, entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas, não apenas nós espíritas. Aqui, por exemplo, fala que a alma é um ser moral, distinto e independente da matéria que conserva sua individualidade. Mesmo que eu acredite que após a morte do corpo físico, a alma vá para o céu, ou vá para o inferno, vá para o purgatório, ela mantém a sua individualidade. Ela vai ser punida, por exemplo, no inferno por toda a eternidade, segundo os dogmas clássicos, né, das religiões tradicionais. Ela vai por aquilo que ela fez e vai continuar sofrendo. Já aquelas que vão viver aquela vida contemplativa, também dentro dessas mesmas bases filosóficas, contemplando Deus, ele vai receber o mérito por aquilo que ele fez, e essa contemplação é uma ação individual dele. Então nós temos ali exatamente isso, aquela alma que vai para o sétimo céu, conforme ele tem as tradições hindus. Os budistas vão, então o espírito vai, prepara a sua reencarnação, aí depois já entra também a ideia da metempsicose, que a gente vai estudar lá nos 3 reinos, no último capítulo da segunda parte, que é quando o espírito reencarna num corpo de um animal, quando ele vai ser punido. Então nós podemos ver que não importa se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, se ele reencarna num animal, se ele vai para nosso lar. O que nós estamos vendo dentro desse conteúdo espiritualista é que a alma mantém a sua individualidade. Ela é um ser moral porque ela responde por aquilo que ela faz. Ela é distinta de todos porque ela mantém as suas preferências, o seu grau evolutivo. Então essa visão da alma como sendo esse ser individual, é essa que é a mais comum, principalmente aqui no nosso mundo ocidental, onde nós temos a influência do cristianismo, que é a principal doutrina que nós temos aqui, e até mesmo, né, os muçulmanos, por exemplo, no islamismo, fala sobre a questão do paraíso, fala sobre a questão do inferno, porque o islamismo, na verdade, ele começou a se tornar uma derivação daquela época do Antigo Testamento. Abraão, por exemplo, é um pai comum para o judaísmo, para o cristianismo, que é uma derivação do judaísmo, e também para o próprio islamismo. Ali eles começaram a seguir caminhos diferentes, seguindo ali cada um, pegando ali uma linha filosófica diferente, mas todos eles trazendo a alma como sendo ali o ponto central. Só um instantinho, acabei apertando o botão errado aqui. Diz aqui para nós ainda: sem discutir o mérito dessas opiniões, e não considerando senão o lado linguístico da questão, esse é o grande problema, né, que nós sempre enfrentamos, que é exatamente o lado linguístico, diremos que essas 3 aplicações da palavra alma constituem 3 ideias distintas que reclamariam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra, portanto, tem significação tríplice, e cada qual está com a razão, segundo o seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, e não dispõe de mais de uma palavra para 3 ideias. Para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma dessas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente. Simples questão de prevenção. E é tomá-la em sua significação mais vulgar. E por isso chamamos alma ao ser imaterial. Aqui coloca até em destaque, inclusive, né? Alma é o ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que este ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, seria necessário um termo para designá-lo. Quando nós estudamos o livro dos médiuns,
A primeira coisa que eu fiz, né, eu preparei um vídeo, foi até bacana, né, eu tenho ele ainda, depois eu disponibilizo para vocês darem uma olhadinha. É um vídeo que falava sobre a mediunidade no cinema. Aí deu um trabalho fazer, mas valeu a pena. Eu peguei vários filmes que tinham espíritos misturados, ou comédia, ou terror, ou filme drama, qualquer coisa do gênero, e fui tirando trechinhos e montei ali aquela coletânea de fenômenos mediúnicos, para apresentar aqui mais ou menos uma meia hora de vídeo. E junto com isso, eu trouxe para vocês também um vocabulário com todas as expressões que diziam respeito aos espíritos no plano espiritual. Aí nós falávamos sobre fantasmas, alma penada, espíritos, assombração. Olha só quantas palavras nós utilizamos para a mesma coisa. E por outro lado, nós utilizamos uma mesma palavra para falar várias coisas. Então nós temos uma dificuldade muito grande com o nosso vocabulário. Quando Kardec então trouxe na parte anterior, né, foi bem bacana, Angelina. Eu vou disponibilizar, eu passo o link para vocês lá no nosso grupo. Eu gostei muito de fazer e valeu muito a pena também aqui para o nosso trabalho. Foi uma introdução assim que deu para dar uma carga assim, para todos nós começarmos bem o trabalho. Então a gente viu assim que Kardec, quando ele falava sobre espiritualista, e ele teve a necessidade de criar termos espiritista e espiritismo, até nisso, mesmo depois de criar e definir, colocar exatamente o seu objetivo na introdução do principal livro da doutrina espírita, esse termo, então, esses termos foram extraídos do livro e usados para outras finalidades, para outras definições. Aí nós mais uma vez criamos o problema de confusão. Se eu falo que eu sou espírita, ninguém vai entender se eu sou espírita mesmo, ou se eu sou de outra religião que usa essa expressão. E a palavra foi criada especificamente para aquilo. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Deixa eu ver aqui. O Tico colocou, né? Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, né? Mas não se segue que daí se creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o invisível, né? O umbandista se encaixa nisso? Sim, nesse caso sim, né? Mas a gente lembra que Kardec, quando ele fala, além da própria comunicação, ele fala também da filosofia espiritualista. Ele fala da filosofia. Então o espiritismo, além das comunicações, que é uma prática, mas não representa o espiritismo por si só, porque a gente lembra que a mediunidade é o meio, não é a essência. Então sim, se encaixa. Se encaixa nessa definição que você trouxe. Comunicação com o mundo invisível. Ok. Agora, o que mais vai além disso? A única semelhança que existe entre os dois é exatamente a própria comunicação, é o fenômeno. Fora isso, as bases são completamente diferentes. Basta a gente lembrar. As entidades, as questões morais, também não tenhamos dúvida que tem ali a mesma semelhança. Mas enfim, se fizermos uma comparação, nós perceberemos assim os rituais, porque a doutrina espírita, a gente lembra disso, que esse é um ponto importante também de muito debate, que a gente pensa, a doutrina espírita é uma religião ou não é uma religião? Para muitos espíritas, não, a doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia. Para Herculano Pires, a doutrina espírita é uma religião. Na introdução do meu livro, vou pegar depois tirar uma foto aqui da introdução da minha edição impressa do Livro dos Espíritos de Herculano Pires, ele coloca na introdução que ele entende a doutrina espírita como sendo ciência, filosofia e religião. Já nós pegamos outros autores que falam, não, ela não é religião. Kardec debate sobre isso na Revista Espírita também. Então, se nós pegarmos a doutrina espírita como sendo uma filosofia, e conforme Kardec coloca que essa filosofia pode aprimorar as religiões, e ela não é uma religião no sentido dogmático da palavra, no sentido institucional, mas ela é uma religião pelo fato dela trazer elementos que conectam o homem a Deus. Então a bagunça que a gente começa a fazer também. Doutrina espírita é religião ou não é religião? O que nós entendemos por religião? Tradicionalmente a religião tem
a sua hierarquia, tem ali a sua base filosófica, tem ali os seus sacramentos, tem as suas práticas. A doutrina espírita não. Ela não tem hierarquia, embora muitas vezes nós queiramos colocar ali um grande médium como sendo o papa do espiritismo. Nós já encontramos, por exemplo, na mídia, foi feita uma reportagem sobre cirurgias espirituais. Nessas cirurgias espirituais, foi abordada ali na cidade de Abadiânia, ali perto do nosso amigo Brás. Na cidade de Abadiânia, nós tivemos ali o João de Deus, que fazia cirurgias. E a manchete, a Meca do Espiritismo. Meca é ali o principal centro religioso do islamismo. Então, Meca do Espiritismo, Papa do Espiritismo, fundador do Espiritismo, o representante do Espiritismo. Quer dizer, começam então a usar esses termos exatamente por essa confusão de acreditar que a doutrina espírita é uma religião no seu sentido tradicional. Os centros espíritas como sendo ali templos religiosos, e na verdade o centro espírita nada mais era do que um ambiente onde se desenvolvia a prática de estudos e experiências, como aconteceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nesse sentido institucional, a doutrina espírita não tem roupa, não tem livro sagrado. Olha só, não tem livro sagrado. O que nós temos são livros de estudos. Mas tem gente que, para poder fazer uma reunião mediúnica, abre o livro dos espíritos sobre a mesa, começa a fazer uma prece. Mas espera aí, por quê? Qual é o efeito do livro dos espíritos aberto ou fechado, na mesa ou na estante, na biblioteca, para fazer uma prece? E isso é porque nós ainda trazemos aqueles atavismos, né? Os atavismos são aquelas lembranças inconscientes do passado e que ainda continuam nos acompanhando. A vida religiosa que nós tivemos com a prática tradicional do nosso passado continua vindo agora para a doutrina espírita. Daí então, não, eu tenho que ter uma toalha branca sobre a mesa. Mas e se eu quiser colocar uma toalha do Corinthians na mesa? O máximo que vai acontecer é distrair aqueles que não são corintianos. Eu, por exemplo, adoraria. Mas que diferença isso faz na relação que os homens têm com os espíritos? Que isso faz na transformação moral do mundo? Que diferença isso faz? Nenhuma. Mas nós falamos, não, tem que ser uma toalha branca. Tem que ser por quê? Aí começamos então a dogmatizar a doutrina espírita. Médium tem que usar roupa branca. Médium tem que usar roupa branca? Ela pode ter um efeito psicológico sobre as pessoas que estão ali, mas jamais entendamos que os espíritos vão dar maior ou menor valor para o médium, dependendo da roupa que ele está usando. Já outras religiões não, você tem que usar roupa branca. Na Umbanda, por exemplo, tradicionalmente se usa roupas brancas. Os médiuns usam roupas brancas. Na Igreja Católica nós temos ali as batinas, as vestes tradicionais, os símbolos religiosos. Tudo isso também dentro dessa ideia das denominações que nós acabamos então complicando. A Angelina colocou, né, no trato da formação moral do ser, né, e baseia-se nos ensinamentos de Deus. Né, então, essa é a base que nós temos. O Nando colocou, né, desespero dos jornalistas pela conquista de mais cliques, né, que inventem esses títulos, né, faz que inventem esses títulos. O que vale é a manchete, né, o Nando, o que vale é o escândalo, é chamar a atenção. Então, lamentavelmente, nós encontramos isso, mas cabe a nós, mais uma vez, que somos estudantes, que somos praticantes, na verdade, né? Então, praticantes, na verdade, que devemos trazer essas definições e vivermos do modo mais reto possível dentro dessa filosofia. Né, o Marcos lembrou, né, Deolindo Amorim tem um livro bem interessante, né, Africanismo e Espiritismo. Né? Deolindo Amorim é pai do Paulo Henrique Amorim, né, que é o repórter lá da Rede Record. Então nós tivemos ali o pai foi um grande espírita e o filho que não tem esse interesse. Né? Então a gente fica ali naquela decepção, né? Podia ser um continuador daquela mesma obra, né? Mas infelizmente não é. Mas vamos em frente. Tá ali então, né? Então, africanismo e espiritismo, né? O Marcos indicando ali para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, tá ali colocado, né? A Dudu lembrou ali também, né? Não cultiveis imagens esculpidas, né? Em cima do céu ou embaixo da terra, né? E de fato essa é uma das visões, inclusive lá na época de Moisés, né?
que falávamos do bezerro de ouro, né, quando chegou e viu ali adoração, né, essas imagens esculpidas, o bezerro de ouro, o famoso bezerro de ouro. Então isso já era daquela época, né, algo que veio nos próprios ensinamentos, né, do decálogo, lá através que os espíritos traziam, né. Então a mesma coisa também da toalha branca, né. Então é isso aí, né, que a gente vê o quão importante é nós termos esse esclarecimento, para evitar exatamente que nós nos iludamos, acreditando que isso vai fazer alguma diferença, e segundo, que nós nos equivocamos. Evita esse tipo de equívoco. Vamos lá então, continuando. Só para poder finalizar aqui esse item. Na falta de uma palavra especial para cada uma dessas duas outras ideias, chamaremos princípio vital e deixa eu ver aqui, princípio vital, e o outro aqui, o fluido vital. Eu vou fazer assim, eu vou deixar então para o nosso próximo encontro. A gente acabou se estendendo um pouquinho mais aqui nesse bate-papo. Então, o que Kardec coloca? Que alma é o ser consciente. Aquilo que dá vida, chamou de princípio vital. E depois aqui ele traz para nós uma outra definição sobre também o fluido vital. Então ele vai trazer para nós essas definições para aquela mesma ideia da alma. Enquanto a alma tem 3 tipos de explicações, uma alma fica com uma explicação que é verdadeira, e depois as outras a gente coloca então outras expressões, outros termos para designá-la corretamente. Tá? Então, falamos por aqui. Próximo encontro, falaremos aqui sobre essa questão do princípio vital. Deixa eu ver o tamanho dela, é um pouquinho longa assim, merece um estudo próprio para ela na próxima semana, né? Então, só para a gente poder perceber que só nesse tempo que nós ficamos aqui conversando sobre essas palavras, quanta coisa nós poderíamos ainda conversar sobre elas, trazendo exemplos, trazendo ali ideias que sejam mais corretas, né, com relação àquilo que nós que nós abraçamos, que nós acreditamos, né? Então temos ali essa parte de introdução, ela é fundamental para que nós aprendamos. Então, para aqueles grupos, né, que estudam o Livro dos Espíritos e depois começa lá na primeira pergunta, para já entender o que é Deus, se ele não entendeu nem o que é a doutrina espírita, imagina a dificuldade que ele vai ter para entender a natureza de Deus. Muito trabalho, né? Mas vamos em frente.